Olá, está começando o Senac Acontece especial. Bom dia, Angélica. Bom dia, Milena. Olha, hoje a gente tem uma convidada que é atriz, cantora, apresentadora e muito em breve psicóloga. Isso mesmo, nascida em Niterói, no Rio de Janeiro, ela ganhou fama nacional ao apresentar o primeiro programa de sexo voltado ao público jovem, o Erótica MTV. E desde então ela não parou mais. De novelas a reality shows, a mulher é um fenômeno da comunicação. Seja bem-vinda, Babi Xavier. Bom dia, meninas. Muito obrigada pela presença. Obrigada pelo convite. Obrigada. Olá. Tudo bem? Que prazer estar aqui. Prazer Oi, imenso. equipe. Pode sentar por aí. Obrigada, queridas. E olha, lindíssima pessoalmente. Obrigada. É primeiramente uma honra receber você aqui no programa. E começar já com uma pergunta simples, né? A sua primeira graduação foi relacionada a letras. Sim. Chegou a concluir ela? Ai, quem dera. Quem dera, Angélica. Era o ano de 92, eu acho, e eu me lembro que a redação da UF, da Universidade Federal Fluminense, era sobre TV. E eu ganhei 10 na redação. Eu fiquei tão feliz. Eu falei, gente, gosto tanto disso, reproduzo cenas em novela, de novela no meu quarto. Já tinha uma ligação, né, curti os vinis dos meus pais na sala, dançava muita Rita Lee. E aí, quando eu entrei no curso de inglês, eu falei, nossa, eu quero... Aliás, o meu tecla SAP toda hora, eu falo inglês, português, super. A minha filha que dá conta disso, a minha menina de 11 anos. E aí eu falei, eu quero estudar português e inglês, né, para ser um intérprete pelo mundo, ou para montar o meu curso de inglês, de repente, porque é uma coisa que eu quero ver sempre, mas muito ali dentro do que eu tinha. Eu não conhecia o meio artístico, eu não conhecia quem atuava no meio artístico, então eu fui para onde eu conhecia. Eu vou fazer letras porque eu frequento um curso de inglês que eu amo, que existe até hoje, o Instituto Brasil América, uma unidade única em Niterói, e que me preparou para a vida, porque com tudo que veio depois, todas as entrevistas que eu pude fazer, as músicas que eu pude cantar com inglês, sabe, vamos lá, nada é 100%, mas com menos sotaque possível, né, para ser uma coisa mais fluida, eu consegui fazer por causa desse curso. Mas a faculdade, ela também acompanhou uma fase da minha família de muito pouca grana. Então, assim, eu não pagava a faculdade, ela era federal, mas eu precisava trazer din-din para casa também, né? Eu já era uma jovem. Então eu comecei a ser modelo, né, num percurso muito tranquilinho, muito ali, ralação mesmo, de uma época que a gente não tinha ainda a sacação de levar o salto na mochila e ir de tênis. Não tinha, assim. Então era no salto o dia inteiro, tudo bem que a coluna de 19 anos aguenta, né? E aí eu comecei a modelar, mas teve uma hora... Quando eu entrei no segundo período da Faculdade de Letras, português e inglês, letras em inglês, né, que fala, eu falei, cara, vou ter que escolher, porque eu entendi que a carreira de modelo é como Cindy Crawford, que foi minha referência, né, desde sempre. Minha filha se chama Cynthia por causa da Cindy Crawford. Ela falou, a carreira de modelo é um bebê, que você tem que cuidar, tipo, 24/7, né? E aí eu entendi isso porque eu já estava indo para os castings com um livrinho na mão, ficava lá tentando estudar, com tudo acontecendo, né? 400 pessoas num teste, uma loucura. E eu estava indo para a faculdade já montadinha para ir para o casting também, no saltinho, enfim. Aí de Niterói para o Rio, pegava a barca, pegava ônibus. Caramba. Olha, Babi, e de modelo foi para a carreira de apresentadora e é conhecida até hoje pelo Erótica MTV, em 1999, que é histórico até hoje. Até temos um trecho selecionado do programa que depois a produção vai colocar aqui. Okay. Mas enquanto eles colocam, ó, acho que vai entrar no ar um trecho do programa. Foi um caminho muito bom. E era tudo ao vivo? Era. Realmente? Era ao vivo. Na MTV... Dos anos 90, gente. Pergunta é se a Paula, se ela gosta ou se ela, até perguntaria com o máximo de respeito, se ela transa sexo anal, se ela gosta ou se ela tem alguma restrição, até o doutor poderia, talvez aí para todo mundo no Brasil, falar se é uma boa, ou se prejudica, ou se é legal.
Eu, particularmente, sou uma pessoa que acho importante conversar a respeito disso. A pergunta é se ela transa sexo anal. Ei, Paula, diga o que quiser. Como é que é teu nome? Ricardo. Ricardo. Isso. Acho que quando você tá com uma pessoa que você gosta, não importa se você gosta pra vida inteira, mas que você quer ficar de qualquer maneira com essa pessoa, vale tudo. E eu tenho essa pessoa, então vale tudo. Diva, gente. Diva. Divíssima. Então, Babi, vale tudo? Diva. Vale tudo. Qualquer Babi, coisa que ela falava disser. de sexo sem tabu em 1999. Como é ser mulher falar de sexo assim Em 99? em 99? Muito estudo, porque eu ia pra banca, não tinha, hoje a gente liga, tem Google, tem Cielo, Pepsi, que tem, se você quiser ir pro mais acadêmico, tem Google Acadêmico e vai pro mundão no YouTube. Hoje tem isso. Nessa época, eu não ia para Barça, mas eu, né, para Enciclopédia Barça, mas eu ia para a banca semanalmente, eu comprava de Capricho a Veja. Então, passava por G Magazine, passava por Playboy, porque não é só o... Quando você entende como o sexo é tratado e por quê, e aonde ele mexe no ser humano, e hoje eu tenho uma formação que me complementa isso, né, acho que fecha tudo isso que eu vi desde 99, você vê que é um caminho que vai ser de cada um e você tem que entender o que é seu, o que é do outro, para ver se você quer participar daquele contexto ou não. Então, o que eu fiz, eu tinha uma rotina que era assim, eu ia para a agência de modelos, eu fazia parte de uma agência de modelos, mas eu já tinha migrado, porque eu já estava apresentando, eu tinha migrado da moda para o celebrities. Era um setor de gente que já estava fazendo comercial falado e tal, participando de novelas. E nessa época eu ia para a agência um pouco antes de gravar. A MTV foi teste de vídeo, volta, callback, né, que a gente chama, volta, uma loucura. E eu ia de ônibus, porque, né, morava em Niterói. Não, nessa época eu estava morando na Barra. E ia de ônibus, chegava de bicho, chegava com sangue nos olhos, né, como a gente fala, para fazer os testes. Eles sentiam isso, assim, muita vontade. E a minha parceria com o Jairo Bauer rolou, porque é isso, quando vocês estão trabalhando juntas, vocês têm que descobrir a química, né? Na época, e eu acho que toda a equipe, né? Na época do programa Erótica, né, até mesmo anos 90, era muita novidade acontecida uma atrás da outra. Houve censura no programa por falar tão abertamente sobre sexo e drogas? Porque primeiro a gente tinha um trabalho, eu e o Jairo, junto com a equipe, né? De ser muito acolhedor. Isso foi a minha primeira escolha, foi a minha sugestão, inclusive. A MTV foi baseada no Love Line, da MTV Erótica, no Love Line de Nova York, da MTV de Nova York. Só que o humor americano, o mindset americano é um pouco diferente. Agora globalizou, a gente, né, mas era muito diferente nessa época. Então, assim, era um cara, um apresentador, com acho que psiquiatra ou psicanalista, não lembro. E o cara, assim, vinham as ligações ao vivo e esse apresentador, ele meio que respondia, encaminhava, meio que tirava sarro. Porque o americano é assim, ele tira sarro dele mesmo e tal. Coisas que na cultura vão desembocar em várias outras coisas que a gente vê no Jornal Nacional. Mas ele tira sarro dele mesmo. E aí eu falei, cara, eu não vou fazer assim não, gente, tudo bem? Aí eles já disseram, não, vamos encontrar o seu estilo. Eu falei, obrigada. Porque eu gosto de ser amiga, a irmã mais velha, aquela que já ouviu falar e falou, pô, vamos buscar junto essa resposta. Então, isso a gente fez, a gente foi mais acolhedor. Então, a gente encontrou um jeito que hoje tem um nome, que é uma comunicação não violenta, CNV. Eu usava isso, claro, instintivamente. Então, eu era muito ligada, muito aberta para a sua dúvida, entendendo suas dores, entendendo seus impasses e tentava ali resolver com você. Quando ficava muito técnico, aí eu jogava pro Jairo, né? Porque ele que era o psicanalista. Babi era totalmente livre, recebia perguntas de todo tipo. E qual pergunta mais estranha, assim, que você lembra? Várias estranhas. Para mim, as perguntas pessoais são estranhas, porque como eu estou muito claramente, é uma postura que é muito clara para mim, de eu ser o veículo e de eu precisar te ajudar, porque é aquela hora que você conseguiu ligar para o programa. Olha o quão difícil é você conseguir ligar para uma produção ao vivo. São várias ligações ao mesmo tempo. Será que vão pegar a sua? Será que você vai ter aquele momento? Então, quando vinha e o cara perdia a chance dele, ou ela, né, de fazer uma pergunta para si, para aproveitar o conteúdo, não, é perguntar para mim. Você gosta disso? Você gosta daquilo? Eu falo, ô amigo,
vamos falar de você. Eu tô aqui o tempo todo, dou entrevista, porque toda semana eu dava entrevistas para as revistas, lá no escritório da agência, desmistificando. Não, eu não vou estar de lingerie. Não, eu não vou, não sei o quê. Não, eu não vou dar dicas de não sei o quê. Só se tiver merchan. Merchan a gente faz, né? Então, assim, era isso. Eu queria muito e atuava como um veículo. Uma das coisas que a gente fez na época foi cortar o meu cabelo. Porque eu vinha com um cabelo assim, bem Cindy Crawford, que eu adorava. E aí a gente entendeu, e eles muito perto de Babi, você cortaria o cabelo? Porque modelo, né, você vai perder o seu material fotográfico e tal. Eu falei, faz se vocês quiserem, estou num novo momento. E aí eles, por que cortaram o cabelo na época? Porque entenderam que um cabelo mais moderninho, mais descolado, assusta menos. Eu não preciso ser a que cria a fantasia. Eu sei que a gente não controla a fantasia dos outros. Tudo bem. Mas eu não preciso já ser a sugestão. Entendeu? Porque você imagina eu falando, né? Tipo, e aí, mas você não gozou? Mas por quê? Tem sentido eu ficar, sabe, nas manobras dos cabelos e no bocão, não sei o quê. Então a gente fez uma parada muito clean, muito pouco make-up. Né? E Babi, você sempre teve essa facilidade de falar com jovens abertamente, levou para o programa Livre também, que temos um trecho, daqui a pouco a produção vai produzir. Como é que era esse diálogo, assim, até de educação sexual? Como é que era em casa? Como é que foi esse aprendizado? É porque eu tenho um irmão mais novo, né? 1 ano e 4 meses mais novo. E eu tenho... o programa Livre. Muito bom. Isso aí já era indo para 2001, 2002, eu acho. Ver como eu mudei, né, a expressão corporal muda, isso já é outra... Né? E aí, galera? Essa aí. Foi muito diferente você sair do Erótica e entrar no programa Livre? Foi muito diferente, porque o Erótica era uma estrutura mais compacta, até 7 jovens no estúdio só, porque era o que cabia, e a equipe, e o Jairo. E a gente fazia para um público de 12 a 19, o que dava muito mais controle do que a gente estava dizendo, e os feedbacks. Era o HF na época, não tinha rede social, onde a gente tem essa sensação da impunidade de vai lá, joga pedra na janela do outro e sai. Né? Como hoje vai entender o ser humano, né? Então a gente tinha o feedback público era através dos veículos, era através de cartas, depois através de e-mails. A gente tinha tempo de saborear o que estava sendo feito, o que podia continuar, o que podia melhorar. Era diferente. No Erótica era assim. E olha, as perguntas que vinham no Erótica, elas não eram direto, a pessoa não ligava e falava direto comigo, porque poderia ter alguma bobagem e ao vivo perde-se o tempo, tem aquele frisson, mandou não sei o quê, falou palavrão, sei lá o quê. Não precisa, né? É tempo televisivo, cara, é muita coisa em jogo, é muito importante. E, Babi, então, pra encerrar tinha um produtor... esse bloco rapidinho. Sim. Qual é a dor e o prazer de crescer em frente das câmeras, sendo apresentadora, tendo a sua vida exposta? Na frente das câmeras, olha, muito prazer quando eu consigo entender o que todo o sistema precisa que eu faça. Eu preciso entender o que quer que eu faça. E eu preciso entender que tem um espaço ali que eu posso criar também, co-criar. Eu preciso entender que eu também sou responsável por aquilo. Senão você é só um papagaio. Senão você é só um, né? E as dores são, elas vêm, por exemplo, para mim, eu me cobro muito. Tem uma cobrança que eu trabalho até hoje, psicoterapia desde 1998 fazendo novela, porque antes, entre modelar e apresentar, eu fiz novela, eu sou uma atriz. Então, a psicoterapia sempre e espiritualidade sempre. Sim. Isso então, porque... agora, vou até agradecer que esse assunto a gente vai falar do próximo bloco. Né? Eu e a Milena vamos ficar por aqui. A conversa está muito boa, mas essa participação aqui já está acabando. Obrigada mesmo. Infelizmente, passou muito rápido o tempo. Passa muito rápido. Mas a gente não fica aqui, né? Tipo, a Babi fica, a gente vai, mas a conversa continua no próximo bloco, não é isso, Milena? E no próximo bloco, junto com o nosso colega Bruno Bianchi, a Babi vai falar mais sobre a carreira de atriz. Então não saia daí, porque o Senac Acontece Especial volta já.
Olá, estamos de volta com o Será que Acontece especial, que hoje está contando com a presença ilustre dela, que não é palha de aço, mas tem 1001 utilidades. No bloco anterior, ela falou sobre a carreira de apresentadora. E agora, vamos conhecer quem deu vida à prostituta Marilyn Conroy na novela Bang Bang da TV Globo e a reptiliana doutora Julie de Trevi em Os Mutantes da Rede Record. Isso citando apenas 2 dos seus diversos personagens que você já fez na TV, não é mesmo, Babi? Verdade. Bom dia, que bom estar aqui com você, Bom Bruno. dia. Uma grande jornada que começou em 95, eu tive uma experiência antes de Bang Bang. Bang Bang já foi em 2005, mas em 95 eu fiz Por Amor. Não, em 95 eu fiz Perdidos de Amor, perfeito. Na Band. Na Band. E aí depois eu fiz Por Amor na Globo. Aprendi muito. E aí fui apresentar os programas, comecei na Sky, Netsat, depois é que veio MTV, depois SBT, e aí eu voltei para a Globo e fui atuar em Bang Bang. Marilyn Conroy foi um grande presente de Mari Prata para mim, o autor, né? Que legal. Foi muito bom. E dentre todas essas novelas, assim, tem algum personagem que te marcou mais? Eu gosto muito da Julie de Trevi, porque eu não tinha controle sobre ela no sentido de que eu não tinha como fazer laboratório para sê-la. Porque ela era uma reptiliana alien. Eu falei, e agora? Então, eu fui descobrindo sobre ela aos poucos. Eu já estava gravando as primeiras cenas e eu sabia que Julie era uma médica geneticista que criava mutantes, que queria dominar ali a região e tal, queria poder. E beleza. E você vai... Uma novidade para mim também. Você vai compartilhar esse papel com a Ítala Nandi. Pô, Ítala mestra, né? Eu falei, ai, caramba, jura? Porque ela é a doutora Júlia. Mas foi uma ótima parceria também, foi né? Incrível, foi incrível. Só que a gente nunca chegou a atuar juntas. A gente esteve no set juntas, porque a primeira cena é emblemática, assim, ficou épica para mim. Inclusive, eu consegui separar um trechinho da Julie de Trevi. Nós iremos mostrar aqui para você Minha agora. Vilã. Foi uma vilã que todos nós conhecemos, né? Ficou conhecido quase por uma geração inteira, né? Os Sim. Mutantes foi uma novela que marcou uma época, né? E a galera dizer assim. de 8 a 11 anos amava. Eu falo, vocês não têm que gostar de mim não, gente, eu sou vilã. Vamos assistir aqui, então. Julie de Trevi. Sou uma mulher de palavra, Samira. Se Júlia de Trevi disse que ia te soltar, ela irá te soltar. Bianca Renan. Aliás, vou fazê-lo agora mesmo. Está preparada? Dublê, tá? Dublê, não sou eu não. Isso era uma curiosidade mesmo. Né? Saber se foi você ou se foi um dublê. Samira era uma criatura rebelde. Maravilhosa. Olha, nessa novela eu aprendi a atirar. Era um negócio de, o mutante não está me obedecendo, mate-o. Eu falei, que isso, gente, ela vai falar isso. E ela beijava os mutantes dela também, porque ela queria experimentar essa coisa humana do amor. Ela não entendia, porque era uma outra inteligência, né? E eu fui descobrir com o Thiago Santiago, o autor de Mutantes, que ela era uma alien reptiliana. Aí, na época, o que eu fiz foi correr era tudo muito mais devagar, né? Hoje você liga, vai para a internet e vai chegar em 2 dias. Você fala, pô, só 2 dias? Vou ter que ficar esperando, né? Mas, na época, demorou um tempo. Eu pedi uma série que falava, era dos anos 80, esqueci o nome da série agora, que era o povo retratado, era um povo reptiliano. Eu falei, eu preciso saber disso. Eu fui pesquisar, né, para poder... Nosso trabalho enquanto autor é sempre ir atrás de coisas que possam agregar no nosso trabalho, né? Trazer bancos de dados. O mais próximo possível. E aí eu consegui, mas eu já estava no ar. Então, o que foi genial foi... Eu tive a experiência de compartilhar uma personagem, de ser uma vilã, de não ter os parâmetros humanos. Então, eu podia ser e defendê-la. Eu não tinha que falar assim, não, realmente, isso que ela faz não se faz. Porque ela não era desse mundo. Adorei. Deixa mais aberto, né? Para ter outras probabilidades de encenar aquela personagem. Olha, outras propostas, outras probabilidades e... A ficção científica é muito incrível. Você tem que embarcar. Aí é o lado nosso lúdico do ator, né? Verdade.
Bom, mudando um pouquinho agora de novela para teatro, eu sei que você começou com Nossa Cidade, né, Sim, na Thornton UFF, Wilder, né, na Universidade Federal. Isso. Mas também sei que agora, durante a pandemia, você fez um projeto do Sim. Conta Pra Mim, Canta Pra Mim, Isso. de diversidade e acessibilidade, não é isso? Como foi para você desenvolver uma peça nesse período em que todos nós estávamos ali, né, de alguma forma, não podendo sair? E com medo da vida, né? Da morte. Foi uma primeira experiência com um edital de cultura, então foi muito bom, muito difícil, porque tem uma parte nossa da arte que lida com vias que não são as vias burocráticas do mundo normativo. E nesse projeto eu produzi com Babi Xavier Produções Artísticas, né? E eu até então eu só tinha a pessoa jurídica para emitir nota fiscal. Eu falei, agora eu vou usar para produzir. Claro que eu tive muita ajuda. Então eu chamei a Gypsy, que é uma produtora de audiovisual, e o Igor, que é o dono da Gypsy, é meu amigo pessoal. Eu falei, Igor, me ajuda a escrever. Eu tenho meus escritos, eu quero contar uma história, trazer o feminino, trazer o lúdico, a luta, a resiliência, música. Quero que conheçam um pouquinho sobre mim, porque eu tive um caminho que eu vim de moda, explodi muito, assim, num determinado momento da virada ali de século. E aí depois eu voltei para o Rio, voltei a atuar, fui ser mãe. Então é uma puxada de carro, mas eu quero contar algumas coisas dali. Entendi. E aí a gente fez... A gente tem um trechinho dessa peça pra gente dar uma Okay. visualizada nela. Vamos ver. Tem momentos na vida em que estamos rodeados de gente e ainda assim nos sentimos tão sozinhos. Nada parece fazer mais sentido. É nesse momento que precisamos voltar para o lugar que nos acalma. Esse lugar é o da oração. Eu buscar ser aceito por ti, me surpreende o teu amor que sempre muito lindo, eu adoro isso. Essa arte feita. Ficou uma arte muito bonita. E você canta muito bem, né? Obrigada. Além de atuar, você também é cantora, né? Eu gosto quando eu estou nessa fase, num trabalho específico. Eu tenho sido até então, nesses 30 anos, uma artista que estuda conforme os trabalhos vão vindo. Então, uma hora eu vou fazer mais aula de dança, uma hora eu vou fazer mais aula de música. E maternar, para mim, é muito importante nessa fase da vida da minha filha, está com 11. Então, a gestão de tempo hoje é a maior aliada. Como você se definiria como atriz? Babi atriz, como que você se caracterizaria? Um caminho de busca e entrega, total entrega, total entrega. Tem que ter medo. Algumas coisas eu preferi não fazer quando eu não consegui encontrar via. Já fui, uma vez atendi uma ligação, era um produtor, vamos fazer o filme tal, é só uma participação, mas várias atrizes legais vão participar e tal. Legal, como é que é a minha cena? Não, você vai ter mais de uma cena. Eu falei, pô, bacana, como é que vai ser? Primeiro você vai chegar, assim, tem um frontal, assim. Eu falei, tem um nu frontal. Tem, mas assim, tudo muito moderno, muito rápido e tal, porque, poxa, o personagem ele tem várias namoradas e aí vocês vão ter, assim, uma troca de falas e tal, e depois você aparece lá no final. Não vou dar uma porrada nele, eu não vou nada, a gente não vai ter uma crise, ou não vai ter um amor, como é que é isso? É só para um... E aí eu entendi que, assim, o mercado, para uma venda, nessa época era necessário, tinha essa linguagem, de que eu tinha que chegar e pá! Só que eu falei, mas isso aqui tem que ter outras coisas, porque tem que ter um contexto, para mim, né? Tinha que ter um contexto e tal. Eu sei que na época bateu com uma genuinidade, assim, uma coisa tão genuína o que eu achava, que a produtora acabou concordando comigo. Ela falou, então tá. Eu falei, então uma próxima a gente faz. Adorei saber da sua história. Muito obrigado por você ter estado aqui comigo.
Eu vou ficando por aqui, mas você vai continuar com a gente, porque a gente ainda quer saber muitas coisas de você. Valeu. E no próximo bloco, a Babi vai falar sobre os novos rumos da carreira com os meus colegas apresentadores Geni Alves e Vitor Salina. Não sai daí, o Senac Acontece Especial volta já. Olá, estamos de volta com o Senac Acontece, com Babi Xavier, com o nosso especial de hoje. Estamos recebendo a atriz, a apresentadora. Muito prazer, Babi. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom dia. Bom dia. E olha, a Babi já falou sobre a carreira na TV, no teatro, nos últimos anos. Agora ela tem aprimorado o talento para a comunicação com a psicologia. Então, Babi, eu já começo te perguntando, você está no 8º período de psicologia? Sim, e por que você escolheu esse curso? Esse curso eu já tinha comentado sobre ele quando eu estava ainda no fundamental, hoje fala-se fundamental, na época era 5ª série, e tinha ficado por ali, porque eu não conhecia ninguém psicóloga, não existia ainda a lei, né, de ter psicólogos na escola, então a gente não tinha, a gente só tinha o SOI, o Serviço de Orientação Educacional. Então, e não tinha nenhum psicólogo na família, mas eu falava, gente, mas essa profissão pensa o ser humano, pensa, é uma ciência que analisa, reflete, problematiza o comportamento, né, dos seres humanos. Deve ser muito legal, tá, né, conhecer por que as pessoas fazem o que elas fazem, né, e de onde se vai para isso. Então, eu amei. Aí eu retomei esse sonho depois que terminou o meu contrato com a Record, porque sob contrato é difícil assumir um outro projeto tão longo, né? Babi, a psicologia, na verdade, ela é filha da filosofia. Sim. E isso é bem interessante, porque na Grécia Antiga se pensava muito na questão da nossa psique, Sim. da formação humana através do domínio da nossa psique, que é o domínio das nossas emoções. E nós temos um problema muito sério, porque nós pensamos de um jeito, falamos outras, sentimos outras e fazemos outra completamente diferente. Isso parece que desagrega o eu. E é responsável, inclusive, pelas doenças. Daí a psicossomática, doenças psicossomáticas, porque não temos o domínio da nossa psique. E aí eu estava pensando aqui, será que nós não deveríamos ter a psicologia desde a infância, para trabalhar já criança na sua psique, não melhoraria para termos adultos melhores? O que você acha? Como você avalia a educação hoje? Como que ela poderia ser melhorada? Concordo completamente. A gente ainda tem um método de ensino aqui no Ocidente prussiano, né, que veio a ser a Alemanha depois, da coisa do professor e o pleno absoluto suposto saber, e todos virados para o professor. Então, isso é complexo, porque não há relação com o coleguinha ali do lado. Então, a gente não tem como se perdoar nas nossas imaturidades e ir crescendo. Por isso que a gente começa a jogar bola de papel no outro, porque a gente quer se comunicar. Tudo tem, né, algumas questões. Eu faço uma disciplina que ela é do 7º, é a última que eu estou matando do 7º período, que é o estágio básico em psicologia educacional. E a gente tem nossas referências, Maria Helena Pato é uma grande referência para quem quiser estudar o assunto, que entende assim, principalmente escola pública, né? Como é que você vai trazer essas realidades que são ricas, sendo que esse suposto saber, essa preparação, não dá tempo de agregar todos os jeitos de ser, como são as histórias das famílias. Esse professor, ele veio de uma classe média, ele veio de uma classe alta, porque ele conseguiu se letrar para ensinar. Então, o maior desafio está sendo esse. Como é que você vai, sua referência de vida e de conduta, ensinar uma criança que tem muitas riquezas culturais onde vive, porque toda cultura tem suas particularidades, mas faltam coisas para habilidades sociais, inclusive para o nosso mercado neoliberal, que é
preparar o cara para o mercado de trabalho, que também é uma outra discussão da psicologia, fica para um próximo programa. Beleza. Babi, você fala também muito disso da análise do outro, né, das crianças, tudo mais com a psicologia. Sim. Mas também foi um pouco de autoconhecimento você fazendo esse curso, né? O que isso agregou para você como comunicadora, como atriz? Eu comecei, assim, o trabalho da gente se conhecer, eu concordo com o que você diz, ele tem que vir desde pequeno. O fato de pai e mãe, e às vezes só tem mãe, às vezes só tem pai e trabalha fora e tal, a criança não tem muito um contato ali com quem a ama, quem a acolhe, para entender que ela é ela, vai ter suas frustrações, tem seu tempo para conseguir as coisas, para aprender, para errar, que errar não é tão absurdo assim. Errar é uma bárbara possibilidade, não é um fracasso, é um aprendizado, né? Tem tudo isso. A psicologia, para mim, eu tenho muita vontade de comunicação, eu gosto de fazer coisas e propor coisas, e eu trabalhei eu li um livro que me marcou muito, Eu Ame e De Vexame, do Roberto Freire, já é falecido, mas eu tive a honra de entrevistá-lo no Programa Livre e as lágrimas desciam e ninguém entendia, nem ele, mas eu só. Atriz também, né? Então, o Ame de Vexame me deu a chance de falar, não quero ter vergonha do que eu não sei, eu quero perguntar, buscar e descobrir. Juntei isso tudo, a psicologia está coroando isso. Muito... Você fazia parte, então, de algo que você buscava. E, de qualquer maneira, em um momento você ia buscar isso. Porque eu fiz um caminho inverso, né? Eu primeiro fui para o mercado, terminei o colegial, fiz um pouquinho de letras, fui modelar. E fez jornalismo também, um pouco? Aí fiz um pouquinho de jornalismo. Então, assim, quando eu fiz a televisão e tal, e quando terminou o contrato, que eu vi que eu tinha meu tempo para mim, aí você tem também que se estruturar para isso, né? E continuar fazendo trabalhos mais pontuais, porque novela é uma imersão, né? Como a imersão que se tem aqui no Senac com os cursos, né? Então, você tem que abandonar algumas coisas e escolhas. O que você topa perder nesse momento? Então, quando acabou o contrato, eu falei, eu não vou imediatamente caçar outro contrato, porque pode demorar, eu vou me encorpar mais. A psicologia, ela está sendo uma expansão do que eu sei. É interessante que você está fazendo a psicologia no momento, assim, depois dos 40 anos, e parece que é sempre, que está sendo uma constante na vida de muitas pessoas, até mudarem a sua carreira, transitarem a carreira nessa idade. E, ao mesmo tempo, a gente tem um problema com a questão do etarismo. Como nós tivemos agora recentemente em Bauru, né, tivemos aquele caso, uma pessoa que entrou com mais de 40 anos na faculdade e foi super rechaçada, enfim. Como que você vê essa questão? Como que você lida com o envelhecimento, Babi? Olha, essa coisa no mundo acadêmico, assim como o mundo artístico, assim como o mundo corporativo, tem muitos egos. É uma loucura. Tanto o ator, quanto o executivo de empresa, quanto o acadêmico, seja discente ou docente, né? Ou seja, da diretoria, enfim, todos convido a fazer psicoterapia. Por quê? A psicoterapia, as terapias, em geral, elas são momentos em que você vai lá se visitar. A gente vive imerso numa cultura de velocidade em que você está tendo sempre que escutar qual o próximo movimento que está na moda, deixa eu ver se eu sigo ou não. E você não consegue se escutar, porque não dá tempo. Você pode ver qual a última vez que você leu um livro totalmente imersa e o tempo passou que você nem viu. Não percebeu. A gente está tentando botar livro ao invés de tomar Zolpidem para dormir, entendeu? Tipo... É porque eu estou estudando psicofarmaco, eu falei, eu vou ler livro porque eu caio logo, a mente tão acelerada, então a gente está vivendo isso. Ô, Babi, você é tão múltipla, assim, com muitas coisas que você já fez, estudou, como que você vê também, assim, a questão da... não sei, das palestras que você dá, é mais uma outra questão que você tem. Essa mulher plural, assim, inquieta, né? Com dona de casa, mãe, né, com filha. Como que você lida com isso? Em relação às palestras, assim, foi mais uma... A gente tem até uma foto dela aqui dando uma palestra. Palestrando, né? Como que você pensou em ser palestrante? Seria mais uma opção de ganhos mesmo? Uma opção de profissão também? Assim como a faculdade de psicologia, você pretende atuar? Você pretende clinicar? Estou aberta ao que vier.
eu sou muito inquieta, né, como eu te falei. E aí, por exemplo, eu nem estava palestrando, eu estava apresentando um TED Talks, né? E eu conheci TED Talks em 2009. Quando eu fazia Krav Maga, um dos alunos me mostrou, era só um site e só palestras em inglês e tal. Agora, você tem palestras em todos os idiomas e tal, a coisa globalizou por causa da tecnologia. Mas mesmo nesses trabalhos em que eu só tenho que apresentar, eu também tenho que trazer a mulher, o background, aí você suspende o background, não, eles não precisam do que eu sei aqui da minha infância. Não, então tá. Não precisam do que eu sei na televisão, mas precisam do que eu sei na psicologia. Hoje aqui, ali tinha, eu acho que 8 palestrantes. E tem uma hora, que é a vida muito real, que é assim, dá pane no equipamento. O vídeo não entrou. Babi, conversa um pouco mais com esse palestrante que está entrando, que ele está um pouco nervoso. Vou trazer o quê? Porque o meu texto só tem a apresentação dele entrando e eu saio. Aí faço o quê? Agora eu queria perguntar para você também uma outra área também da sua vida, muito importante, você está sempre falando, que você é mãe também. Como que você lida sendo mãe, fazendo psicologia, agora uma estudante já está no TCC, está terminando e vai terminar, e também com sua carreira artística, né? Como que você conciliou tudo isso, sendo que a gente passou por uma pandemia também no meio de tudo isso daí? Foi, na pandemia, inclusive, eu tive burnout e foi visto por uma médica. Aí, minha gata, garota. Minha gatona já está tão diferente, gente, questão de meses, né? Já está muito diferente a minha linda. Ela está com 11 anos, né? Está na pré-adolescência. Está na pré-adolescência. Que lindo que eu estou estudando isso exatamente agora na psicologia. Olha. Eu uso tudo, todos os saberes. Eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer agora, aprender gestão de tempo, aprender quais são minhas forças, quais são minhas fraquezas que existem, fortalecer minhas forças. O que eu puder, delegar minhas fraquezas. Isso me tira tempo. Gosto de fazer, mas tira tempo. Botar roupa na corda. Adoro, boto lá a roupa na corda. Mentira, eu não gosto não. Mas, sabe, mas quero deixar esticadinho e tal, tá tudo certo. A casa tá um brinco para eu vir aqui a São Paulo conversar com vocês? Está, mas Em relação à educação da Cíntia, você apresentou um programa que foi o Erótica. Como foi essa relação com a sexualidade? Porque parece que foi bem tranquilo para você. Você teve alguma... você falava abertamente com a sua mãe em casa? Sim, como eu era tive isso? papo em casa. Vejo hoje que minha mãe até soube limitar de acordo com a minha maturidade. Então, ela também não era irresponsável, não. Ela era muito cuidadosa. E depois eu fui fazer terapia. Quando eu entrei para a Globo, eu falei, cara, eu tenho que entender quem eles querem que eu seja, o que eu entregue e o que eu posso realmente entregar e quem eu sou. E fazer um blend disso. No Erótica, eu tive esse momento de chorar nas escadas e falei com o meu diretor da época, o Rick Ostrov. Eu falei, Rick, tá difícil de dar conta, porque, cara, eu venho de umas entrevistas, cara, os jornais do Brasil inteiro me perguntam umas paradas muito nada a ver, o nosso trabalho aqui é tão legal com jovens. Eles querem polemizar o sexo comigo, eu não quero, o sexo é saúde. E olha, muitos dos problemas que a gente está tendo no mundo, por causa de uma sexualidade não lidada, não bem... Concordo. Eu queria te fazer mais uma pergunta, Babi. A gente está no final aqui do nosso programa. Ai, gente, vamos lá para fora tomar um café. Também vamos continuar vocês aí de casa, depois vocês vão saber, a gente vai fazer um stories. Infelizmente, nosso tempo estourou, mas você está convidada de novo a voltar aqui para continuarmos esse assunto. Muito prazer. O Senac Acontece especial está terminando. Em nome de toda a equipe, quero agradecer a Babi por compartilhar com a gente um pouco da sua história. Foi uma manhã realmente, Babi, de muito aprendizado. Foi muito bom. Muito obrigada. Bom, Obrigado, Babi. E eu quero agradecer também a todos os que colaboraram aqui com a gente com esse programa, aos estudantes de sonoplastia, operadores de câmera, aos técnicos do Senac e aos professores que deram suporte para que essa atividade se tornasse realidade. O Senac Acontece fica por aqui. Até a próxima, pessoal. Adorei.